Você já teve a sensação de que tem alguma coisa errada com a nossa versão da história? Hoje nós vamos olhar exatamente para isso. Neste vídeo, eu vou te mostrar 3 mistérios antigos que desafiam o que a gente aprende nos livros de história. Coisas sem explicação, que mesmo que tentam explicar, você vai perceber que alguma coisa não faz sentido. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora para o primeiro mistério. Em 2003, em uma caverna isolada da Ilha de Flores, na Indonésia, longe de grandes centros urbanos, cercada por selva densa e silêncio absoluto, arqueólogos fizeram uma descoberta que parecia um erro da própria natureza. Entre camadas de sedimentos antigos surgiu um esqueleto humano, mas não um humano comum. Ele media pouco mais de 1 metro de altura. A princípio, a reação foi previsível. Tentaram explicar como um caso isolado, uma deformação genética extrema, uma doença rara, um erro de interpretação causado por ossos incompletos. Mas quanto mais os cientistas analisavam, pior ficava. O crânio era pequeno, menor até que o de muitos primatas, mas perfeitamente proporcional. Não havia sinais de patologia, não havia deformações caóticas. Tudo estava organizado demais. Os ossos do pulso não correspondiam aos de humanos modernos. Eram mais parecidos com os de hominídeos muito antigos. Os pés eram longos, quase primitivos, indicando uma forma de locomoção diferente. O corpo inteiro parecia seguir um projeto anatômico próprio, não um defeito. E então veio o detalhe mais perturbador de todos. Apesar do cérebro pequeno, esses seres fabricavam ferramentas complexas, lâminas de pedra cuidadosamente lascadas, instrumentos que exigem planejamento, memória e coordenação. Algo que, segundo tudo o que sabíamos, não deveria ser possível com um cérebro daquele tamanho. Esses indivíduos passaram a ser chamados de Homo floresiensis, apelidados pela imprensa de os Hobbits. Mas esse nome quase infantil esconde um choque profundo, porque eles não viveram há milhões de anos, não pertencem a um passado remoto e confortável. Eles viveram até cerca de 50 mil anos atrás. Isso significa que, enquanto humanos modernos já caminhavam pela Terra, caçavam, migravam e pintavam cavernas, outra espécie humana fazia o mesmo. Não estamos falando de um ancestral distante. Estamos falando de humanos diferentes, coexistindo conosco no mesmo planeta. A história oficial sempre nos contou uma narrativa simples, uma linha reta, um progresso contínuo, um único ramo que sobreviveu. Mas Flores conta outra história. Ela revela uma árvore evolutiva fragmentada, cheia de ramos paralelos, caminhos alternativos e espécies que surgiram, prosperaram e desapareceram, sem mitos, sem registros escritos, quase sem vestígios. Quantas outras espécies humanas existiram ao nosso lado? Quantas pensaram, criaram ferramentas, olharam para o céu e foram apagadas pelo tempo? E se os hobbits de Flores não forem uma exceção estranha, mas apenas os únicos que tivemos sorte, ou azar, de encontrar? Talvez a pergunta mais inquietante não seja quem eram eles, mas sim, por que só nós sobramos? A Biblioteca de Alexandria não era apenas um prédio cheio de livros antigos. Ela era algo muito maior. Era a tentativa mais ambiciosa já feita de reunir todo o conhecimento humano em um único lugar. Construída no Egito helenístico, Alexandria se tornou o ponto de encontro das maiores mentes do mundo antigo. Ali, estudiosos não apenas copiavam textos, eles comparavam ideias, corrigiam erros, testavam hipóteses. Não era um arquivo morto, era um centro vivo de ciência. A biblioteca reunia escritos da Grécia, do Egito, da Pérsia, da Índia e possivelmente de regiões ainda mais distantes. Textos trazidos por navios mercantes, emissários, exploradores. Qualquer obra que chegasse ao porto era copiada. O original ficava. A cópia era devolvida.
Era conhecimento acumulado geração após geração. Havia mapas do mundo conhecido, e talvez do mundo ainda não explorado. Tratados de medicina, descrevendo cirurgias, anatomia e tratamentos avançados. Textos de engenharia, detalhando máquinas, alavancas, sistemas hidráulicos. Estudos de astronomia, ciclos planetários, eclipses. Cálculos de precisão impressionante. Alguns relatos antigos falam em centenas de milhares de pergaminhos. Outros sugerem que o número pode ter sido ainda maior. Independentemente da quantidade exata, uma coisa é certa: nada parecido existiu antes, e nada parecido existiu depois. E então, ela desapareceu. Não em um único incêndio cinematográfico como costuma ser retratado, mas de forma muito mais cruel, lenta e silenciosa. Guerras sucessivas, saques, negligência, mudanças políticas, censura religiosa e ideológica. Cada evento arrancava um pedaço da biblioteca. Um corredor fechado, um acervo destruído, um texto considerado perigoso demais para sobreviver. Cada rolo queimado não era apenas papel perdido, era uma ideia apagada para sempre. Sabemos por citações indiretas que existiam textos descrevendo máquinas a vapor primitivas, muito antes da Revolução Industrial. Relatos de autômatos, mecanismos que se moviam sozinhos, impulsionados por água, vapor ou pesos. Descrições de cirurgias avançadas, que só seriam redescobertas séculos depois. Mapas com uma precisão que ainda hoje intriga historiadores. Mas não sabemos como funcionavam. Não sabemos como eram construídos, porque ninguém mais pode ler. O conhecimento não foi transmitido, ele foi interrompido. A humanidade levou mais de 1000 anos para redescobrir conceitos que já haviam sido pensados, testados e registrados ali. Não porque éramos menos inteligentes, mas porque perdemos a memória coletiva. E agora pense nisso com calma. Quantas tecnologias não foram apenas esquecidas, mas deliberadamente apagadas por não se encaixarem no mundo que surgia depois? Talvez a chamada Idade das Trevas não tenha sido um período de ignorância. Talvez tenha sido um período de amnésia. E talvez o maior crime da história não tenha sido uma guerra, um império ou um massacre. Talvez tenha sido a destruição silenciosa daquilo que nos tornava mais curiosos, mais capazes, mais avançados. Porque quando Alexandria caiu, não foi apenas uma biblioteca que se perdeu. Foi um futuro inteiro que nunca chegamos a viver. Dragões na China. Símbolos imperiais, ligados ao céu, às chuvas, ao equilíbrio do mundo. Não eram monstros a serem derrotados, mas seres de sabedoria, associados à ordem cósmica. Quetzalcóatl, nas Américas, a serpente emplumada. Um deus que desce dos céus, ensina astronomia, agricultura, leis e depois parte, prometendo um dia voltar. Serpentes aladas na Mesopotâmia, presentes em selos, tábuas e mitos sumérios. Criaturas ligadas à criação, ao conhecimento proibido e aos deuses que vieram do céu. Nagas na Índia. Seres serpentinos divinos, guardiões do saber oculto, das águas e da vida. Nem bons nem maus, mas antigos, poderosos e respeitados. Serafins no Oriente Médio. A própria palavra vem de serpente ardente. Entidades celestes, aladas, próximas do trono divino. Não humanos, não animais. Algo entre os dois, ou além dos dois. Agora pare e observe o padrão. Culturas separadas por oceanos inteiros, por milhares de quilômetros, por línguas e histórias completamente diferentes, descrevendo a mesma criatura essencial. Uma serpente, ligada ao céu, ao conhecimento, à criação, ao poder divino. A explicação oficial diz que isso é apenas mito. Imaginação coletiva, arquétipos psicológicos universais. Mas aqui surge um problema difícil de ignorar. As descrições são estranhamente consistentes. Serpentes longas, às vezes com asas, às vezes sem. Capazes de descer do céu. Nunca vistas apenas como bestas irracionais,
sempre como mestres, instrutores, mediadores entre o céu e a terra. Em muitos relatos, essas entidades chegam em um momento crucial da humanidade. Ensinaram escrita, ensinaram leis, ensinaram astronomia, ensinaram como organizar sociedades e então desapareceram. Não foram derrotadas, não foram exterminadas. Simplesmente partiram. Porque povos antigos, observando o céu, imaginaram a mesma forma para representar aquilo que vinha de lá? Por que quase nunca descrevem essas serpentes como invenções puramente simbólicas, mas como seres que interagiam diretamente com humanos? E por que essa figura aparece tantas vezes ligada ao conhecimento, algo perigoso, transformador, quase proibido? Talvez os mitos não sejam fantasias infantis, talvez sejam relatos antigos, transmitidos oralmente, distorcidos pelo tempo, adaptados à linguagem de cada cultura. Talvez o que mudou não foi o que aconteceu, mas a forma como contamos. E talvez aquilo que hoje chamamos de lenda seja apenas história que não sabemos mais interpretar. Porque quando civilizações diferentes contam a mesma história, talvez não estejam inventando, talvez estejam lembrando. Comenta aqui embaixo qual deles você acha mais impossível de explicar. E se você conhece outros mistérios que quase ninguém comenta, manda nos comentários também. Quem sabe o próximo vídeo não nasce de uma sugestão sua. Se inscreve no História Proibida e ativa o sino para não perder os próximos episódios. Ainda tem muita coisa oficialmente explicada, que não faz o menor sentido. Onde a história começa a falhar, é onde a gente começa a investigar.